A segunda temporada de Arcane continua pegando fogo, entregando confrontos emocionantes. Tivemos o combate entre Jinx e Ulrich, a Viemo, o Jace maluco das ideias. Então vamos para mais uma análise detalhada desse segundo ato de Arcane. Vamos começar aqui falando sobre a Mel. Depois de ser sequestrada pela Rosa Negra, Mel se viu aprisionada em uma cela onde encontrou seu irmão, aquele que foi dado como morto na primeira temporada. No entanto, ela logo percebe que tudo aquilo não passava de uma ilusão. E já que falamos em ilusão, não podemos deixar de mencionar LeBlanc, a líder da Rosa Negra, cuja especialidade são ilusões. Durante o tempo que a Mel passou conversando com, entre aspas, seu irmão, ele revelou que Ambessa teve um filho há muito tempo, e parece que esse filho agora é do interesse da Rosa Negra. Quando a ilusão começou a se dissipar, Mel foi chamada de irmã. Se assumimos que foi a LeBlanc responsável por essa ilusão, é possível que ela tenha usado esse termo enquanto ainda estava interpretando o irmão. Outro ponto interessante foi o momento que a Mel foi presa novamente pelo domínio da Rosa Negra. Durante essa cena, vimos a Mel usar uma habilidade dourada, semelhante àquela mostrada no final da primeira temporada. Considerando o simbolismo dourado e as roupas da Mel criança com referências ao sol, pode-se haver uma conexão com Shurima ou com os Solares da montanha de Targon. Eu acredito que seja com Shurima, tá? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vamos falar agora sobre a Caitlyn e a Ambessa. Não sabemos quanto tempo se passou entre o final do primeiro ato e o início do segundo, mas a Ambessa segue determinada em sua busca de poder bélico. Com o desaparecimento de Heimerdinger e Jace, não há mais gênios da ciência disponíveis para aprimorar a Hextech. Contudo, após um encontro nada amistoso com Ulrich, Ambessa decide que ele será sua nova arma e firma uma aliança com Singed. Em troca de acesso a laboratórios e materiais, o Singed promete ajudá-la a controlar os lobisomens. Agora, sobre a Caitlyn, vemos que ela está envolvida em um relacionamento com a Nolen e também ela sabe da má influência da Ambessa. Apesar disso, Caitlyn não consegue abandonar sua obsessão pela Jinx e pela vingança. Isso a leva a ouvir os conselhos de Ambessa e até mesmo a treinar com ela. Agora, Caitlyn não é apenas mais uma atiradora habilidosa, mas também se tornou eficiente em descer a porrada. Como comandante, Caitlyn começa a adotar métodos mais duros contra a população da subferia, mas ela não perdeu a sua humanidade. Um exemplo disso é quando ela repreende Ambessa após o Rictus, o braço direito dela, causar problemas com os moradores. Porém, a grande virada acontece quando a Caitlyn descobre, através da Vi, a verdade sobre o Ulrich. E motivada por essa revelação, Caitlyn decide se aliar a Vi e a Jinx para tentar salvar o Ulrich da Ambessa. Isso também reacende os sentimentos entre Caitlyn e Vi, algo evidente quando a Vi chama de Cupcake. Parece que a Nolen vai ficar sobrando nessa história. Agora que a Caitlyn fez uma aliança com a Vi e com a Jinx, a sua relação pode mudar. É possível que a Caitlyn não queira mais matar a Jinx, apenas puni-la de outra forma. Quem sabe também não abre o caminho para a reconciliação entre a Caitlyn e a Vi. Vamos falar agora sobre o Singed, porque sim, o Singed desempenhou um papel essencial no segundo arco de Arcane. Desde o início sua presença foi marcante. Ele foi capturado pelos defensores durante a reunião do povo de Zal. Aí o Singed cortou a própria mão para deixar um rastro de sangue para que pudesse atrair o Ulrich. E a gente fala mais sobre o Ulrich daqui a pouco. Após ser libertado, o Singed, por livre e espontâneo forçamento, se aliou a Ambessa, formando assim uma aliança pouco amistosa. Ambessa queria o controle de Ulrich como arma, enquanto o Singed buscava algo mais pessoal. Segundo o Singed, o Ulrich tinha ali algo de especial. Nesse contexto, foi revelado a motivação central de Singed. Ele quer trazer a sua filha de volta. E a Caitlyn revela o verdadeiro nome do Singed, Corrin Ravik. Para quem joga League of Legends, esse nome é extremamente significativo, pois é o nome do pai da Orianna, outra campeã do jogo. Arcane, de forma brilhante, uniu a história desses dois personagens, criando um enredo mais emocionante e coeso. Nos jogos, veja bem, nos jogos, Singed é retratado como alquimista de Zal, obcecado por superar seus limites humanos através da ciência, sem qualquer consideração pelos impactos éticos de seus experimentos. Ele se tornou um símbolo de loucura e desumanidade, sacrificando tudo em nome do progresso. Já a história da Orianna
resumidamente é a seguinte: a sua origem é de Piltover e ela sofreu um grave acidente químico enquanto tentava ajudar o povo de Zal. Uma infecção começou no seu pulmão e seu pai, Corin Revik, um relojoeiro, substituiu seus pulmões por pulmões mecânicos, mas a infecção começou a se espalhar, então ele foi trocando as partes da Oriana por partes mecânicas, até que ela se tornou completamente artificial. Em Arcane, Singed agora é Corin Revik. Ele ainda continua químico sem moral nenhuma e deseja salvar sua filha a qualquer custo. No lugar da abordagem mecânica, ele segue um caminho químico e alquímico, tentando reverter os danos causados no corpo de Oriana. Para alcançar seu objetivo, Singed acredita que o elemento necessário para trazer sua filha de volta está no Ulrich, já que seu objetivo é criar algo para evitar a morte. Essa revelação dá profundidade emocional ao personagem e explica a sua obsessão em fazer experimentos com o corpo e a mente de Ulrich. Agora fala aqui, o que vocês acharam dessa nova abordagem para Singed e Oriana? Essa fusão de história funcionou bem para vocês? Deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu vou estar lendo. Vamos falar agora sobre Jinx e Vi. Como previsto, Jinx se tornou uma figura lendária entre o povo da Subferia. Muitos a consideram como uma salvadora, pintando os muros e lutando em seu nome, embora a Jinx não dê a mínima importância para isso. Aí para Jinx, o foco está em sua relação com a Isha, a garotinha com quem ela desenvolveu um laço de irmã. A Jinx vê Isha como uma irmã que sempre quis ter, ou a irmã que perdeu, dedicando seu tempo a brincar e a cuidar da menina. Assim, a Jinx assume o papel de irmã mais velha, mostrando a faceta de cuidado e carinho que raramente vemos nela. Contudo, enquanto a Jinx ignorava seu papel de heroína atribuído a ela, Isha decidiu agir. Inspirada pela lenda de Jinx, a menina começou a atuar como a falsa Jinx, buscando motivar os moradores da Subferia. Essa atitude, infelizmente, a levou a ser capturada pelos defensores, e para resgatá-la, Jinx invadiu a prisão de Água Mansa, libertando todos os detentos. Nesse momento, a Jinx se apresenta como salvadora, mas para as pessoas não veem ela apenas como uma salvadora, mas também como vítima. Quando a multidão se aproxima de Jinx, logo no início ela hesita, demonstrando medo. No entanto, ao se permitir ser tocada, vemos uma cena incrível que ressoa como um ato de conexão profunda. Isso me lembra uma cena de Batman vs Superman, quando o Superman é cercado pelas pessoas que tocam nele, buscando esperança. Aqui a Jinx se torna uma figura quase messiânica para os oprimidos de Zal, um símbolo de liberdade, resistência e sobrevivência. O toque dos moradores é algo mais do que admiração, é solidariedade. Eles reconhecem Jinx, alguém que compartilha suas cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, uma de suas iguais. E entre os presos estava Singed, que propositalmente deixou um rastro de sangue para atrair o Ulrich. E quando o Ulrich chega em Água Mansa, ele atropela a Ambessa sem hesitar e avança na direção da Jinx. Para proteger Isha, Jinx decide enfrentar o Ulrich, mas o resultado era previsto, ela não tinha a menor chance contra ele. E eu tenho que falar, essa luta foi até boa, viu? E outra coisa, eu gosto de ver a Jinx lutando, porque depois que ela foi ressuscitada com Scintilla, ela se tornou mais ágil, mais veloz. Então é muito legal ver ela dando pirueta, cobracias no meio da luta. Mas no momento em que o Ulrich estava prestes a matá-la, ele se lembrou de Powder. E essa memória é a confirmação que de fato o Ulrich é o Vander. Enquanto isso, a Vi estava passando por uma fase emo e deprimida após terminar com Caitlyn. Passava seus dias lutando, boxe e bebendo até cair, acompanhada daquele membro da equipe da Caitlyn que ainda não falou uma única palavra. A situação muda quando a Jinx aparece de repente pedindo ajuda para salvar o Vander. As irmãs, acompanhadas pela Isha, vão até os túneis de Zal, onde Jinx e Vi têm um raro momento de irmandade ali, entre provocações e brigas. E também a Vi percebe que a Jinx realmente se importa com a Isha. Depois da exploração dos túneis, elas encontram vestígios do passado do Vander, que contribui para a reconciliação entre as duas, mas essa paz dura pouco, já que o Ulrich encontra elas. No início, a Vi não acreditava que Vander pudesse estar vivo, muito menos que ele fosse o Ulrich, mas ao ver a determinação de Jinx, Vi decide abaixar suas manoplas e decide acreditar em sua irmã. Esse momento culmina em uma das cenas mais emocionantes de Arcane, Vi, Jinx e Vander se abraçando, e agora com a Isha fazendo parte dessa nova família. Acredito que essa cena tenha feito muito marmanjo chorar, fala aí. Decididas a salvar o Vander, elas o levam até Victor, que estava dando uma de Jesus em Zal e curando as pessoas com seus novos poderes. O Victor consegue estabilizar ele temporariamente,
mas a situação desmorona quando Jace intervém, matando Victor. E sem o suporte do cientista, Warwick perde o controle novamente. No caos que se segue, com a Ambessa invadindo, Aisha toma uma decisão difícil. Ela percebe que o Vander está sofrendo, preso em uma forma monstruosa, como um animal ferido que precisa ser sacrificado. Sabendo que Jinx jamais teria coragem de matá-lo, Aisha usa a arma da Jinx e 3 gemas Hextech para matar Vander a queima-roupa, causando assim uma explosão devastadora. Esta perda provavelmente vai quebrar Jinx novamente. Ela matou seu segundo pai adotivo, o Silco, ela perdeu o Vander pela segunda vez e agora perdeu a Aisha, a irmã mais nova que tanto amava. Ela viu a sua família desmoronar mais uma vez. A sucessão de traumas é imensa e, considerando a fragilidade emocional de Jinx, as consequências podem ser catastróficas. Agora resta a pergunta: por que cacete o Jace fez aquilo? E ele precisa de uma boa desculpa para ter feito aquilo. E por falar nele, vamos falar Victor e Jace. No segundo ato, Victor assumiu um papel inesperado. Ele usou seus novos poderes para curar os doentes da subferia. Sua atuação altruísta o transformou em uma figura quase divina entre os moradores, a ponto de começar uma espécie de religião em torno do seu nome. Victor, para muitos, é um símbolo de esperança e redenção em Zaun. Enquanto isso, Jace, que estava desaparecido desde o final do primeiro ato, reapareceu irreconhecível, barbudo, instável e visualmente perturbado da cabeça. Seja lá o que tivesse acontecido durante esse tempo, parece que ele descobriu algo importante e terrível sobre a Hextech e a magia arcana. Essa revelação o levou a tomar uma decisão radical: destruir a Hextech de uma vez por todas. E isso levou Jace a matar o Victor. Ainda não sabemos exatamente o que motivou esse ato extremo, mas a teoria mais provável é que Jace tenha visto uma visão apocalíptica do futuro, onde a Hextech causou a destruição de Piltover e Zaun. E talvez ele tenha visto o Victor se tornar o arauto das máquinas, um ser sem compaixão liderando essa devastação. Isso explicaria a sua decisão de matar o Victor antes de ele trilhar esse caminho. A morte de Victor teve consequências imediatas e devastadoras. O Vander e os outros que dependiam do Victor para se estabilizar começaram a perder o controle, mergulhando ainda mais na dor e na violência. Isso reforça a ideia de que os avanços do Victor, embora bem intencionados, tinham sim um potencial destrutivo que o Jace temia. A questão que fica é: será que o Jace realmente viu um futuro apocalíptico? Ou a sua mente, já fragmentada pelo peso das responsabilidades e pela obsessão com a Hextech, o levou a conclusões precipitadas? E mais importante, onde está a Heimerdinger e o Echo? E apesar de sua morte, é difícil acreditar que o Victor não vai voltar. A série já criou paralelos suficientes com temas de ressurreição e transformação para sugerir que ele vai retornar de alguma forma no terceiro ato. Talvez sua volta seja através da tecnologia, como ser híbrido entre carne e máquina, desprovido de emoção, mas ainda comprometido com sua visão de progresso, como é na sua história de League of Legends. Essa transformação poderia levar o Victor a colaborar com Sigrid, ajudando ele em sua busca de trazer sua filha de volta, mas como uma máquina. Além disso, o Victor pode, assim como na sua história do jogo, poderia criar o Blitzcrank. E talvez o Jace tenha criado um paradoxo, então o Victor pode acabar se tornando sim o arauto das máquinas. E você, o que você acha? O Victor realmente vai ressuscitar no terceiro dia? Ou melhor, no terceiro ato? Será que o Jace tem razão em temer o futuro da Hextech? Ou suas ações foram fruto de loucura e desespero? Deixa aqui embaixo suas teorias que você está lendo. Também deixa sua inscrição no canal, porque quando eu lançar o terceiro e último ato de Arcane, eu vou estar aqui fazendo uma análise para você, tá certo? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.